Estamos nos aproximando do vestibular da Unicamp, versão 2023. Daqui a pouco as provas já estão acontecendo. E você sabe como funciona o vestibular da Unicamp? Você sabe quais são as exigências colocadas para você na resolução das questões, tanto de primeira fase quanto da segunda fase? Para isso é necessário que você visite o site da Unicamp, conveste.unicamp.br. Lá estão presentes todas as informações necessárias para que você tenha um bom desempenho da prova. Claro que a primeira informação é aquela de sempre, né? Estudar, se preparar, mas é isso que está realmente acontecendo com você nesse exato momento. Então vamos trabalhar agora algumas das características do vestibular da Unicamp. Me acompanha aqui, como sempre, o grande Van Gogh. O que você gosta de Van Gogh? Qual a tela que você considera mais importante do Van Gogh? Mas vamos trabalhar, então, essas características da Unicamp, pensando no vestibular público, um vestibular que atinge o Brasil todo, um vestibular muito interessante para aqueles que pretendem ter um bom desempenho acadêmico, seguir carreiras maravilhosas aí pela frente, especialmente aquelas carreiras mais competitivas, aquelas carreiras que realmente despertam o interesse da maioria dos candidatos. Bom, como eu disse para vocês, tudo que eu vou comentar nesse vídeo está presente no site da Unicamp, www.conveste.unicamp.br. Vale a pena vocês visitarem para perceber exatamente quais são as cobranças, quais são os desejos da Unicamp para os seus futuros estudantes, seus futuros alunos. Temos a resolução GR 30 de 2022 que normatizou as regras para esse vestibular. Então nós vamos observar aqui a resolução mais importante, que consta no artigo 3º. Vestibular da Unicamp tem por objetivos, então olha que importante, objetivos do vestibular da Unicamp, ou seja, o que a Unicamp espera do seu candidato. Então existe uma sequência de incisos, e esses incisos, claro, eles se estabelecem a partir de uma ordem de importância. Então veja que interessante, o primeiro inciso, o vestibular tem por objetivo classificar e selecionar candidatos adequados ao perfil de estudantes desejados pela Unicamp. Isso é muito importante. Qual é o perfil dos estudantes desejados pela Unicamp? Tá? Muitas vezes numa prova, especialmente nas provas de humanidades, especialmente na redação, alunos despreparados, alunos sem um foco muito preciso sobre aquilo que estão escrevendo, acabam por destilar, por exemplo, expressões de injúria racial, expressões preconceituosas, expressões que muitas vezes motivam políticas de ódio. Então esse, com certeza, não é o perfil que a Unicamp deseja, não é o perfil do candidato que a Unicamp deseja. Então é muito importante que você tenha o cuidado na hora de escrever, isso principalmente numa segunda fase, na prova de história especificamente, que é aquela da qual eu trato. Então esse é o primeiro toque muito importante que a Unicamp te dá. Uma segunda informação, um segundo inciso, verificar o domínio do conhecimento desenvolvido pelos candidatos nas diversas formas de educação do ensino médio. Então aqui, meus caros, não tem fuga, é o conteúdo mesmo. Todos os conteúdos exigidos pela Unicamp, que aliás constam também do manual do candidato. Vocês depois podem dar uma observada. Digo para vocês, por exemplo, história. Aqueles temas iniciais dos conteúdos da história. Temas como, por exemplo, pré-história, antiguidade oriental, eles não aparecem nos conteúdos da Unicamp, nas exigências dos conteúdos da Unicamp. Então são temas que você pode deixar de lado. O vestibular da Unicamp ele começa para valer com a antiguidade clássica, Grécia e Roma. O terceiro inciso, observem bem, avaliar a aptidão e o potencial dos candidatos para o curso superior em que pretendem ingressar. E que eles estão tratando normalmente daquelas áreas que exigem a prova de aptidão. Música, teatro, por exemplo. Né? Quarto inciso, interagir com os sistemas de ensino fundamental e médio e contribuir para o aprimoramento da educação básica. Isso aqui é muito importante. A Unicamp aqui ela está dando um recado para as escolas de ensino médio e também de ensino fundamental. A Unicamp está, de uma certa maneira,
adentrando para uma área que deveria ser a área do Ministério da Educação, que é formalizar os conteúdos do ensino médio e do ensino fundamental, conteúdos que nós sabemos já estão de acordo com a BNCC, mas a Unicamp ela vai colocar o dedo nessa seara. Por quê? Porque ela tem uma preocupação também com o ensino fundamental e o ensino médio, para que o ensino fundamental e o ensino médio não se perca, especialmente em termos qualitativos, especialmente naquilo que significa o desenvolvimento das habilidades teóricas, das capacidades dos seus estudantes, que é o período do fundamental e o período do ensino médio. Então, muita atenção a esse ponto, um ponto muito relevante colocado nesses incisos do artigo 3º, que são os objetivos do vestibular da Unicamp para o ano de 2023. Dando continuidade, e aqui nós estamos vendo a capa do manual do ingresso, o manual do candidato para esse vestibular de 2023, mas o mesmo artigo que nós acabamos de observar, o artigo 3º, ele traz um parágrafo único, bem interessante também. Para alcançar os objetivos estabelecidos, o vestibular da Unicamp 2023 avaliará nos candidatos os seguintes aspectos. Então vamos observar aí, olha o que eles vão cobrar de você. 1. Capacidade de se expressar com clareza. Muito importante na redação e muito importante na prova dissertativa, prova de segunda fase. Antes de escrever, antes de colocar no papel, pense sobre o que você vai escrever. Articule o seu pensamento. Escreva com clareza. São aquelas dicas que são dadas normalmente nas aulas de redação, nas aulas de língua portuguesa. São dicas válidas também para as outras ciências humanas, para a história, para a geografia, por exemplo. O inciso 2º, capacidade de estabelecer relações. Olha que importante, essa é uma habilidade da história. Estabelecer relações de tempo, temporalidades, temporalidade da antiguidade, chamada antiguidade, temporalidade da modernidade, temporalidade dos temas contemporâneos. Nós que estamos em sala de aula fazendo esse trabalho de preparação para os vestibulares, muitas vezes nos deparamos com questões que nos chegam dos alunos, questões do tipo, mas professor, por que eu preciso fazer essa conexão? Será que o professor não está viajando na maionese? Claro que não. Nós estamos exercendo uma habilidade intelectual extremamente importante, que é organizar essas conexões, tá? Perceber o que há de continuidade na história, o que há de ruptura na história. É uma habilidade muito importante. Você desenvolve essa habilidade como muita leitura, muita comparação, tá? Atenção às aulas, foco às aulas, atenção no discurso dos professores em sala de aula, é o que a Unicamp está cobrando aqui. Outro aspecto importante, o inciso 3º, capacidade de estabelecer as relações, que eu já mencionei, né? Capacidade de organizar ideias, capacidade de estabelecer relações. Vamos para o inciso 4º, capacidade de interpretar dados e fatos. Dados e fatos. A intenção da Unicamp é que você não seja um aluno que tem um devido conhecimento sobre um certo tema, mas um conhecimento pautado na famosa decoreba. Não, você precisa interpretar dados. Então ela vai te fornecer os dados. Muitos alunos, quando numa aula, por exemplo, uma aula de Revolução Francesa, que é uma aula um pouco mais complexa. Nossa, quantos temas, quantos agrupamentos, quantos acontecimentos, quantos fatos. Vou ter que decorar tudo isso? Não. Fatos e dados, a Unicamp vai te proporcionar, ela vai te oferecer no enunciado. Ela vai te exigir, por exemplo, numa segunda fase, que você saiba fazer as conexões, saiba fazer as relações e, principalmente, saiba interpretar. Qual o significado? Quais os interesses sociais? Quais grupos sociais defendem tal causa, tal ideologia, defendem tal postura política nesse contexto e naquele contexto? Nós estamos vivendo um período da nossa história recente do Brasil um pouco complicado e complexo para os professores de história. Muitas vezes, essa interpretação que a Unicamp está exigindo, as pessoas confundem, as pessoas
confundem isso com um posicionamento político. Não é verdade. Isso não acontece na maioria dos casos nas boas aulas de história. Mas há essa confusão. Então é muito importante ficar atento, porque a Unicamp está cobrando isso. Capacidade de interpretação de fatos e dados. Capacidade de elaborar hipóteses. Capacidade de elaborar hipóteses. Esse inciso 5 nos deixa uma resposta, por exemplo, numa segunda fase um tanto quanto aberta. Tá? Na verdade, a Unicamp está cobrando o seu raciocínio. Muitas vezes esse raciocínio não corresponde às interpretações clássicas tradicionais estabelecidas. Mas você conseguiu demonstrar na sua resposta uma sequência de fatos, uma sequência interpretativa, você conseguiu promover as conexões. A sua resposta, portanto, é uma resposta pertinente. Ela demonstrou capacidade. Ela demonstrou que você domina a habilidade. Mesmo que você não tenha exatamente repetido, e não é isso que a Unicamp deseja, repetido aquilo que já são as interpretações estabelecidas. Então, uma habilidade super importante, muito válida, a Unicamp está exigindo nesse seu inciso número 5. Inciso número 6. Domínio dos conteúdos das áreas de conhecimento desenvolvidas no ensino médio. Então aqui nós vamos bater numa questão muito importante. Os conteúdos são importantes? Devo valorizar os conteúdos quando eu estou, por exemplo, numa sala de aula, prestando atenção nos professores? Qual a metodologia que eu devo utilizar para compreender adequadamente essa aula? Terei que fazer resumos? Terei que fazer leitura dos livros didáticos? Terei que fazer leitura dos textos que muitas vezes os professores apresentam como leitura complementar? Terei que resolver exercícios? Terei que resolver exercícios de vestibulares anteriores da Unicamp, de outros que eu desejo, que eu venha a desejar eventualmente? É uma exigência que nos traz aí uma dimensão muito importante, inclusive, dos trabalhos no ensino médio. A BNCC ela não exclui os conteúdos. A metodologia ativa não é excludente aos conteúdos. Os conteúdos continuam sendo super importantes. Tá? Então, tá aqui um recado também fundamental dado pela Unicamp aos professores que estão atuando no ensino médio, nos cursos pré-vestibulares e também para a própria organização do ensino médio como um todo. A capacidade número 7, inciso número 7, capacidade de relacionar e interpretar informações de caráter interdisciplinar a partir das áreas de conhecimentos presentes no ensino médio. Então é aquela velha e antiga descoberta clássica da interdisciplinaridade. Nossa, tem algo a ver entre história e geografia. Tem algo a ver entre história, filosofia, sociologia e literatura. Então a Unicamp pretende um aluno, um candidato que tenha uma formação globalizante, uma formação de totalidade. Aquele aluno que é muito bom em ciências exatas, mas incapaz de fazer uma leitura mais adequada e interpretativa de um texto literário, como, por exemplo, Machado de Assis, um texto histórico, um texto geográfico. Esse aluno fica um pouco comprometido dentro dos parâmetros que a Unicamp está colocando. Então, é necessário que no processo formativo tenhamos essa capacidade desenvolvida, essa capacidade de promover a integração das disciplinas, porque, na verdade, a ciência ela sofre essa fragmentação, essa divisão, por uma necessidade meramente pedagógica, porque a ciência é uma coisa só. Ciências humanas, ciências exatas, ciências da natureza, na verdade, tudo é ciência. A Unicamp deseja um aluno que tenha a capacidade de fazer essa integração, que tenha condições de entender essa integração, para que ele seja, inclusive, um cidadão ativo no meio social no qual ele está inserido. Aqui nós temos uma indicação muito importante, também presente no manual do candidato da Unicamp, e vejam vocês. As provas do vestibular da Unicamp apresentam questões que solicitam do candidato a integração dos conceitos, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos e das informações correspondentes às diversas áreas do conhecimento, dentro dos parâmetros e do contexto da educação básica, o que acabamos de observar analisando aqueles incisos e o artigo 3º
do edital da Unicamp do vestibular 2023. Além disso, o vestibular da Unicamp também avalia a capacidade analítica e de abstração dos candidatos, propondo como foco a capacidade de utilizar o conhecimento de forma integrada para a solução de problemas em diversos níveis, desde aplicações a questões do cotidiano até a problemas relacionados com a estrutura do conhecimento nas diversas disciplinas. Então veja a profundidade da exigência colocada pela Unicamp aos seus candidatos. Tá? Como já foi mencionado anteriormente, a Unicamp está pedindo, está selecionando aqueles candidatos que tenham uma visão além daquilo que é o corriqueiro, além daquilo que é o cotidiano. O cotidiano é cobrado, mas ele é cobrado em relação com as estruturas, ele é cobrado em relação às dimensões maiores, globalizantes do mundo no qual nós estamos inseridos. E isso não apenas na disciplina de História, mas em todas as disciplinas. E assim nós encerramos esse vídeo. Espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês e que tenham um bom desempenho nas provas da Unicamp. Seguindo essas regras, seguindo aquilo que a Unicamp espera dos seus candidatos, com certeza seu caminho será facilitado. E que no ano seguinte, 2023, vocês estejam ocupando uma cadeira da Unicamp. Peço para vocês que gostaram do vídeo, dar o like, se inscreveram no canal e também ativar o sininho. Afinal de contas, qualquer vídeo novo, você, evidentemente, ficará sabendo ativando o sininho. Grande abraço a todos e até a próxima.